Excelentíssimo senhor presidente desta histórica sessão do Tribunal do Júri de Mossoró, excelentíssimo senhor promotor de justiça e seus companheiros da acusação, excelentíssimos senhores advogados José Luiz e José Wellington, que não são Sabino nem Macilon, excelentíssimos senhores estudantes do curso de Direito da Faculdade Mater Christi, que compõem a banca da defesa também, nesta noite histórica. Fomos aqui chamados, eu, o Estado-Maior, eu, de Lampião, José Luiz, doutor José Luiz, este grande poeta de Mossoró, de Sabino, e José Wellington, com esta verve maravilhosa que Deus lhe deu. Foi aqui chamado de Macilon. O Ministério Público não quer aplausos, o Ministério Público repudia aplausos. O Ministério Público repudia risos. E repudia risos porque eu vi no seu rosto. E no rosto desses meninos, também meus alunos, não é? Que compõem a acusação. Eu vi no rosto deles todos um ódio ancestral. Um ódio antigo. Um ódio que está entranhado nas elites que felicitam esta nação há 5 séculos. É um ódio ancestral, é um ódio de tudo que vem do povo, é um ódio cruel, perverso, é o ódio que fez Canudos, é o ódio que fez Contestado, é o ódio que fez Farroupilha, é o ódio que fez a Praieira, que fez e que esmagou a ferro e fogo, engolfou no mar de sangue. Eu pergunto, doutor Armando, quem de Mossoró morreu no episódio que agora completa 75 anos? Bem disse José Wellington, qual armazém foi saqueado? Qual senhorita virgem foi deflorada, foi estuprada por Lampião e seus companheiros? Quem morreu em Mossoró? Lampião feriu em quê a Mossoró? Mossoró resistiu. E nós também, nós da defesa, em momento algum, vamos compuscar a história. Vamos apequenar o gesto de Rodolfo e daqueles que se bateram nas trincheiras de Mossoró. Não, não Mossoró, mas o que a defesa quer propor a Mossoró é que Mossoró, de repente, Mossoró repense a sua história. Mossoró passe a limpo a sua história, porque na história de Mossoró clama uma injustiça profunda, senhores jurados. A injustiça de um justiçamento. Falou-se aqui em injustiçar, falou-se aqui, disse aqui a acusação que Lampião não tinha justiçado os seus parentes, nem podia fazê-lo, porque justiçar é matar. Porém, um cidadão que aqui veio, um combatente, quaisquer que sejam, quaisquer que fossem as suas razões, aqui foi aprisionado. O Estado o aprisionou, o Estado o levou a uma enxovia, ele foi entrevistado, ele foi visitado por todos, tornou-se objeto da curiosidade pública de Mossoró, naquele ano de 1927.
que, como diz o nosso poeta Crispiniano Neto, era um tempo maldito e deletério, aquele tempo. Pois bem, Mossoró não soube, infelizmente, naquele momento, fazer jus à glória conquistada nas trincheiras. Porque pegou um combatente ferido, pegou aquele combatente ferido e no ritual macabro, o assassinou. Não houve respeito, por outro lado, aos despojos do combatente colchete. Foi arrastado por animais da igreja de São Vicente ao adro do que hoje é a Catedral de Santa Luzia. E ali os seus despojos ficaram expostos por quase um dia, apodrecendo ao sol. Então é este episódio, senhores jurados, não os considero em trincheira qualquer que não a trincheira da história, a trincheira da justiça. Não, a trincheira hoje é outra, doutor Armando. A trincheira hoje é outra. Nós temos que resgatar esse episódio, nós temos que trazê-lo à baila, e a partir dele, eu sei que Mossoró é magnânima, eu sei que Mossoró reconhece, eu sei que Mossoró, neste momento de sua história, compreende as razões que, como disse Denis, razões que a própria razão desconhece, citando Pascal. Pois bem, é neste momento, 75 anos da história de Mossoró, que precisamos repensar este episódio, que precisamos fazer um julgamento geral. Não se trata aqui de julgar Lampião. Nós não somos o fórum para julgar Lampião. Lampião está muito além das nossas fronteiras. Ele tocou Mossoró ligeiramente, como um cometa fulgurante. Mossoró, nós não podemos julgar Lampião. A gente vai julgar um episódio histórico, um episódio que teve como um dos participantes a figura de Virgulino Ferreira. Porém, este episódio tem que ser julgado como um todo. Não se julgue apenas o ato da invasão daquele grupo à nossa cidade, mas se julgue também. Mossoró tem a obrigação moral e histórica de julgar aqui o que se fez com Jararaca, o que se fez com Colchete, o que se fez com Mormaço e outros tantos desses combatentes que foram presos e foram mortos barbaramente pela polícia na nossa cidade. A defesa pediu para que fossem lidos artigos que retratam a opinião daquele que é hoje, no meu conceito e no conceito de todos os concidadãos moçoroenses, a figura do historiador da cidade. Um historiador da nossa cidade, um homem notável, doutor honoris causa pela Universidade do Estado do Rio Grande do Norte. A nossa universidade, num gesto bonito, fez de Raimundo Soares de Brito, o nosso Rai Brito, seu doutor honoris causa. E é este homem, esse historiador probo, esse pesquisador incansável de Mossoró, que diz, as suas palavras são palavras candentes, são palavras inafastáveis, são palavras que efetivamente trazem para nós o horror que essa cidade, infelizmente, praticou contra a figura de Jararaca,
empanando, por assim dizer, o brilho de sua grande vitória nas trincheiras. E eu repetiria apenas a parte final de um desses artigos publicado na Gazeta do Oeste, Jornal Gazeta do Oeste, de 12 de junho de 94. O nosso historiador, o grande historiador da cidade, o historiador do Mossoró, Raimundo Soares de Brito, diz o seguinte: em síntese, eis uma das numerosas versões da morte de Jararaca. Aquele rosário de horrores que nós ouvimos quando da leitura. Em síntese, eis uma das numerosas versões sobre a morte de Jararaca. Um ato de selvageria praticado contra os direitos humanos do cidadão, tão ao sabor dos métodos repressores da polícia dos velhos tempos. Um gesto reprovável que serviu apenas para empanar o brilho e enegrecer a página gloriosa que os moçoroenses escreveram na repressão ao grupo de invasores. Então, senhores jurados, é isto que nós pedimos que seja reparado. A história tem de ser reparada. E essa história só pode ser reparada se Mossoró tiver a coragem de olhar de frente para ela, para a história, e ser magnânima como Mossoró tem sido. Mossoró que abre seus braços e acolhe. Mossoró hoje tem essa oportunidade de reparar, senhores jurados, de reparar essa injustiça histórica, não apenas a injustiça de Jararaca, mas a injustiça de Cocheto, a injustiça de Mormaço e de outros que foram mortos aqui de maneira insidiosa, de maneira covarde, porque a covardia é você pegar um cidadão que está ferido e que está completamente entregue, um cidadão que não tem poder nenhum de reação, e assassinar esta pessoa. Uma vez, ainda garoto, visitei o museu da nossa cidade. Museu que poderia, inclusive, hoje, até ser mais visitado por nossa juventude. E vi um retrato na parede. E na minha ignorância de criança, eu não entendia por que ali estava aquilo que a crônica de tantos anos chamava do bandido cruel Jararaca. Ali estava um homem, um sertanejo negro, homem de cor. Estava ele ali com a cabeça erguida. Mas uma coisa doeu na minha consciência de criança, porque eu vi um soldado com a mão no seu ombro, e aquela mão não era a mão amiga, aquela mão era a mão da conquista, a mão do que disse ele, a fera está domada, aquela mão, a mão dura do Estado, a longa mano do Estado. E aqui, senhores jurados, no livro que foi escrito por Raul Fernandes, aliás, filho do grande prefeito Rodolfo, está uma foto. Íamos exibir esta foto, infelizmente não foi possível com os meios que tínhamos de projeção, mas aqui está uma foto que eu vou pedir ao colega estudante, ao colega da defesa, que exibam para Vossa Excelência e vejam esta mão condena Mossoró, se Mossoró não absolver Lampião e os seus companheiros que aqui chegaram e que aqui se debateram, e alguns aqui morreram de maneira covarde. Pois bem, enquanto Vossas Excelências veem esta foto que me perturbou tanto quando era criança, e me vem aqui à mente aquela noção de que nos traz o grande filósofo francês Roland Barthes, de que uma imagem é uma narrativa. Esta imagem é uma narrativa. Esta imagem é uma narrativa de terror. Esta imagem é a imagem
que é, na verdade, a narrativa, num certo sentido, da derrota, da nossa derrota, se hoje não tivermos a coragem de rever este episódio histórico. Somente, senhores jurados, somente uma atitude corajosa, magnânima de Vossas Excelências. Todos os argumentos a defesa já trouxe para Vossas Excelências. Tudo foi dito sobre este fenômeno tão importante, mas tão importante para a história do nosso povo. E porque, olha, doutor Armando, que queres, doutor Armando? Queres que este país continue parindo lampiões, doutor Armando? Com este esga de ódio. Não, doutor Armando, Mossoró é magnânima, Mossoró vai absolver por seus cidadãos, que, repito, não são uma trincheira de fuzis e de baionetas, mas a trincheira da história, a trincheira da justiça. Absolvei, cidadão de Mossoró, sede magnânimo, cidadão de Mossoró. É disto que a história espera de nós, é isto que as gerações por vindouras esperam de Mossoró. Muito obrigado, Mossoró. Absolva, Mossoró. Diga sim, Mossoró. Diga sim, Mossoró. Há um requisito que lhe será mostrado. E assim Mossoró estará fazendo justiça. E assim Mossoró estará sendo justa para todo sempre. Muito obrigado. Antes de tudo, um forte, não um covarde, não um bandoleiro, não um salteador. Condenar Lampião é um ato de resignação ao banditismo em qualquer época que se apresente. Condenar Lampião, senhoras e senhores do Conselho de Sentença, é aprender com a história e permitir que apenas os acertos, como a brava resistência do nosso povo. Observem bem, condenar Lampião é aprender com a história, e a história é a brava resistência do nosso povo, e permitir que apenas os acertos sirvam de parâmetro para a conduta atual da sociedade. Tenho ainda 10 minutos nessa trincheira, e me perguntavam como eu me sentia fazendo o júri de Lampião. E eu dizia exatamente que eu me sinto como se no dia 13 de junho de 1927 eu estivesse em uma trincheira juntamente com Manuel Duarte e tantos outros. Eu estava lá naquela trincheira como o Conselho de Sentença está, contra essa outra trincheira de celerados. Eu estava me sentindo assim, inclusive com essa chuva que antecedeu também no dia 13 de junho de 1927. Mas eu queria fazer, em meio a tanto esse panavoeiro, eu queria pedir ao Conselho de Sentença um momento de reflexão. E que, fechando os olhos, o Conselho de Sentença pensasse comigo. Imaginem no dia 13 de junho de 27. Imagine se fosse justa a invasão de Lampião. Imaginem ele fazendo o que fazia em todos os lugares após assaltar e saquear e roubar. Ele se deleitava estuprando donzelas, praticando sevícias contra as nossas matriarcas. E se isso acontecesse, certamente não existiriam os filhos desta terra no dia de hoje. Os nossos antepassados não teriam nos gerado, não teriam nos
expropriado, porque a horda de celerados teria definitivamente acabado com a população de Mossoró. É essa a reflexão que eu coloco, porque a pergunta que será submetida ao Conselho é a seguinte: foi justa a invasão de Lampião em Mossoró? Evidentemente que a resposta que espera os que fazem a acusação é que não, porque se fosse justa essa condenação, certamente nós não estaríamos aqui, nós teríamos sido dizimados. Por tudo isso é que a história não tem nenhum lugar para que nós possamos considerar essas invasões desses ignóbeis agressores como uma invasão justa. Era de toda injusta esse ataque que nos desmoralizaria. Por tudo isso, senhora e senhores do Conselho de Sentença, por tudo isso, meus contemporâneos, é que devemos voltar os olhos ao passado e considerar aquela invasão algo absolutamente injusto. Aqui nós não podemos baixar a cabeça. Por tudo isso, senhores do Conselho de Sentença, é que reafirmo, por tudo isso é que devemos dizer não ao banditismo, não às atrocidades de Lampião, não à ousadia de invadir a nossa terra, não às pretensões criminosas, não às nefastas ambições do Virgulino, e sim à resistência. Sim para que Mossoró, sim para que o nosso sertão possa ser algo absolutamente seguro onde se possa viver. Por tudo isso, Conselho de Sentença, é que devemos dizer: a invasão de Mossoró era injusta, a invasão de Mossoró não era concebível. Vamos ficar eu daqui e o Conselho de Sentença daí, dessa trincheira, combatendo o Lampião, pedindo a sua condenação. Muito obrigado. Excelentíssimos senhores componentes do Conselho de Sentença, aqui, hoje, está sendo feito o julgamento do cangaceirismo e da resistência heróica do povo moçoroense. Pode parecer estranho a defesa chamar de resistência heróica, e foi heróica, sim. O que está a se discutir aqui, quase mais de meio século depois, é que se faça um julgamento tendo o réu ausente. O que é grave, o que é vergonhoso, o que é inadmissível é que não exista um devido processo legal. Aqui, em poucas ocasiões, se conseguiu apanhar vivo um membro do grupo do cangaceiro Lampião. É o questionamento da defesa, e gostaria que o excelentíssimo senhor Dr. Expedito de Souza, presidente desse julgamento, constasse na ata histórica deste feito esta ausência. Começando, eu gostaria de dizer aos excelentíssimos senhores e senhora componente do Conselho de Sentença, temos que avaliar o primeiro ponto. Desafio à acusação na réplica que venha a esta tribuna e aponte o único registro histórico que os Ferreiras, que o Virgulino Ferreira, na
região de Serra Talhada, na região de Pajeú, nas cercanias das Alagoas, quando foi, e eu desminto a acusação, era um tropeiro, era um almocreve, era um negociante de pele, era um homem era um sertanejo honrado. Vou mostrar a vossas excelências. Quando chega em Vila Bela hoje, Serra Talhada, no final do século XIX, no primeiro quartel do século XXI, ali chega José Ferreira e Dona Maria Lopes. Moram vizinho do coronel fazendeiro poderoso, o coronel Saturnino, que sendo irmão de latifúndio, sendo irmão político dos Nogueiras e dos Carvalhos, começaram uma intriga de vizinhança. Parte dali em retirada, ainda os honrados, homens de bem, comerciante, ferreiras, e vão para as Alagoas. Chegando nas Alagoas, o braço do latifúndio, o terror dos Saturninos, o ódio dos Carvalhos, a maldade dos Nogueiras, mandam o tenente Lucena crivar de balas o velho José Ferreira. Fica a sua esposa Maria Lopes a padecer de profunda depressão. Senhores jurados, senhora jurado, é uma verdade histórica incontestável. Ali chegando, Lampião continua vida ordeira e honesta, e desafio o Ministério Público que venha dizer que quando o comerciante foi, quando o homem da lei foi, deixou de pagar um carregamento de lã, deixou de pagar uma mercadoria do couro, do açúcar, da bolacha, do sabão, da rapadura, ou que tenha vindo pilhar qualquer comboio carregado de algodão naquela época. Chega Lampião, chega, desculpe, senhores jurados, chega Virgulino, quando arreia sua tropa, quando afrouxa a cilha do seu cavalo alazão fronteiro, quando afrouxa o rabicho, quando tira o peitoral, quando pendura o estribo da sela na latada da sua pobre e honrada residência, o seu cão trigueiro, o seu cachorro sultão está com o queixo por sobre as mãos. Olha o Ferreira, olha o Virgulino, treme a cauda acanhadamente, baixa a vista. Entra Virgulino em sua casa e encontra Ezequiel, encontra Livinho, encontra Antônio e encontra João, sentados, cabisbaixos, entristecidos. Olha para sua irmã Amália, olha para sua irmã Maria, olha para sua irmã Angélica, olha para sua irmã Virtuosa e diz: cadê mamãe? Ezequiel aponta com o dedo: está aí. Ele se vira, quando olha, está aquela honrada mulher por sobre um giral, deitada, que acabara de morrer de depressão. Vai, enterram a genitora mãe, e aí vem ainda Virgulino Ferreira e diz: João, você pegue Amália, você pegue Angélica, você pegue Maria e venham para o Ceará.
ficaram sendo cuidadas historicamente, eu não digo no mesmo dia, pelo padre Cícero. E olhou, disse: Virgulino, Levino, e você? Antônio, e você? O que vamos fazer? Aí, senhores jurados, vendo o pai crivado de balas, vendo a mãe morta por depressão, por perseguição, aquele homem que até aquele momento foi honrado, aposenta o seu comboio, paga suas dívidas e diz: aquele rosto desfalecido crivado de bala do meu pai, pela mão dos saturninos, não vai ficar assim. Por que não ia ficar assim? Por que não se fez justiça para Lampião? Porque o Estado era inexistente, era o Estado dos coronéis, era o Estado dos facínoras que engoliam as terras dos camponeses, que defloravam suas filhas, que surravam seus jovens, que fechava qualquer janela da história que pudesse reinserir um homem pobre do campo, a produção agrícola, a escola, a moradia digna, ao lazer. Aí surge o fenômeno do cangaceiro Lampião. Volta, percorre o caminho inverso, justiça toda aquela família que massacrou o seu pai, que massacrou a sua mãe, que quebrou o vínculo mais nobre, o vínculo familiar. Ali, senhores jurados, quando enterra a mãe, chega na sua casa, fizeram, como diz o poeta Alex Polari, fizeram o inventário de cicatrizes. Aí vai Virgulino, se incorpora ao senhor Pereira, ainda como soldado. Chega, se incorpora, porque já tinha feito a vingança. E aí, senhores jurados, é o que eu gostaria que vossas excelências começassem a refletir. Aqui, nessa estação, hoje, em 27, a Maria Fumaça levou as pessoas amedrontadas para a Areia Branca. Hoje, a locomotiva da história traz os seus vagões abarrotados de cidadãos de bem, de verdade histórica, para julgar um fato: o cangaço em Mossoró. O que estranha é que você pegar a história dos vencedores, pegar o depoimento de policiais que não tem a credibilidade. Por que não tem? Se Jararaca foi preso, se Mormaço foi preso, senhores jurados, eu não estou aqui para enxovalhar a coragem da resistência, não. Ela foi legal, uma resistência legal, uma resistência digna, de homens probos. Mas no momento que o Estado, que gerou Caldeirão, que gerou Contestado, que criou o Beato Lourenço, que gerou Farroupilha, que gerou alfaiates, movimentos sociais, clamou dos oprimidos para que pudesse haver justiça social. A classe dominante aqui fez o que eu faria: me incorporava às barricadas democráticas de cidadãos de bem. O que está sendo julgado, senhores, é a justeza de Lampião ter vindo aqui ou não. O que tem que ficar claro é o Estado, através da sua polícia, é a omissão do Ministério Público, é a omissão do juiz de direito, de pegar. Era um cangaceiro, sim, mas foi um homem ferido em combate. Parabenizo o moçoroense daquela trincheira, abomino a falta de humanidade, a falta de dignidade daquele que foi às caladas da noite levar Jararaca a ser humilhado. A cutilada dada em Jararaca foi uma cutilada no brilho da resistência. As mutilações das pernas daquele cangaceiro, depois de abatido,
é um arranhão na dignidade da luta desse povo. O Estado não se dignou de abrir um processo legal, de julgar aquele homem. Não. Arrastar um homem que tombou, como foi o caso de Cochete, os espojos, como se fazia o Átila, rei dos hunos, é envergonhar o poder público que criou o Lampião, que criou o Antônio Silvino, que criou o Jesus no Brilhante, que criou o Contestado, que criou o Beato Lourenço, que criou o Antônio Conselheiro, que criou o Zumbi Gangazuba dos Palmares. Mas a história dos vencidos nunca é contada. Mas no imaginário popular, a queda desses homens foi sempre para o alto. Quando morre o conselheiro na Bahia, a história é a mesma. Um fanático, um louco, um desvairado. Mas o cancioneiro popular resgata os seus heróis. E vai e diz: ó Canudos, países da promissão, foi cruel e injusta a tua guerra. Tu que eras abrigos dos sem terra, sem justiça, direito, paz e pão. Um fanático era apenas um irmão, um jagunço, somente um companheiro. Houve mesmo esse rei alvissareiro, o qual muitos tomaram por miragem. A história fará sua homenagem à figura de Antônio Conselheiro. É o homem popular, é o cancioneiro no seu imaginário, resgatando seus heróis, guindando a condição da oralidade e perpetuando os seus mártires, que um dia terão um busto nas praças livres desse continente. Eu aqui não estou fazendo apologia de cangaceiros e fanáticos. Eu estou colocando que o Estado, com sua omissão naqueles assassinatos da família do Ferreira, o transformam no fora da lei, passam a persegui-lo e hoje querem julgá-lo sem um processo. Lampião, senhores jurados, o que me estranha, por favor, pediria ao cangaceiro que se pusesse em pé, o Lampião. Senhores jurados, este Lampião, simbolicamente aqui, se fosse como diz o Ministério Público, era para ter sido linchado por essa população. Era para ter sido linchado por essa população. Aquela trincheira do Rodolfo, que venceu aqui e venceu sim os cangaceiros. Aquele alcaide é hoje o mesmo, na pessoa da senhora prefeita, que de uma forma heróica como este povo, libertária como este povo desse país, trouxe com o soldo de toda essa população, este grupo de chachado das terras de Lampião, para brilhantar essa festa. Onde está o Facínora? Não podemos transformar a figura do Lampião, as escadarias da igreja de São Vicente, ao campanário onde a resistência se postou, lá nos Fernandes, lá no Saboinha. Não, o cangaço é o grito do oprimido, o cangaço é o grito dos brilhantes, o cangaço é a história de um povo oprimido à procura de si mesmo. Temos que julgar o cangaço de uma forma sociológica. Agora, que autoridade tem o Ministério Público? Estou falando nos idos de 27. Para pegar, julgar o homem que já foi hoje absolvido, sem querer jamais apequinar a figura agigantada em 27 de Rodolfo Fernandes. Pergunta-se
hoje na cidade de Rodolfo Fernandes, a quem tem 25 anos de idade. Quem é Rodolfo Fernandes? É o nome da minha cidade. Era um homem importante. Pergunte quem é Lampião. Pergunte quem é Maria Bonita. Pergunte quem é Zé Sereno. Pergunte quem é Jajaraca. Quem é Colchete. Quem é Menino de Ouro. Todo o nordestino sabe. Agora eu pergunto, os estupros que foram decantados pelo grupo de Lampião, estamos julgando Lampião em Mossoró. Qual foi o cidadão moçoroense que teve uma filha estuprada, que teve um filho castrado, que teve um armazém incendiado, que teve uma violência? Agora, senhores, o Estado que coloca na clandestinidade o homem e transforma numa fera ferida, não pode esperar bilhetinho não, de forma alguma. O Estado brasileiro, queremos colocar essas questões para que a gente não transforme, não apequene, no momento que se enxovalha Lampião, se diminui o heroísmo deste povo bravo libertário. Não se pode apequenar, não se pode torturar, não se pode matar um homem que foi vencido em combate. Não pode se fazer o que se fez com Jararaca. Quando se cava, cova rasa. Quando se leva um homem, você vai para Natal. Ele chega na porta do cemitério e disse: aqui é o caminho de Natal? Alguém riu. E eu afirmo, ali é o caminho de Natal. Ali era o caminho de Natal. Ali nascia o mito. E mais uma vez, sem querer diminuir a grandeza dos Fernandes, a grandeza das barricadas. Quem já foi ao cemitério no dia de finados? Quem é mais visitado? A lápide de bronze do coronel Rodolfo Fernandes ou a cruz de Aroeira em Cova Rasa de Jararaca? É o anseio popular, é o imaginário, é aquele que com sua violência representava, como diz o poeta, o cipó de Aroeira no lombo de quem mandou dar. Quando se avalia, quando se espezinha, quando se diminui o vencido, se iguala a ele. Quando se bota em cova rasa, quando se tritura de bico de picareta os pés e joga, ainda vivo, ali se inuma, ali se soterra, ali se enxovalha a história dos vencedores. Para encerrar, não dá o tempo, só relembrando que o nosso Estado agrário, quem julga os crimes feitos com Zumbi, virou lenda nos Palmares. Só o negro Zumbi no seu caminho enfrentou mais de 30 expedições, brancos, índios, mulatos com canhões, perseguindo esta águia do seu ninho. Ferro em brasa, chibalta, pelourinho, já não era cruel realidade. No quilombo existia irmandade, sem patrão, capataz e nem argola, só com outro Zumbi, ou quilombola, pode o negro alcançar a liberdade. Para encerrar, o dinheiro pedido pelo Lampião, pelo estadista sertanejo, pelo zapata nordestino, se tivesse chegado em suas mãos, mesmo fora da lei, mesmo um cangaceiro, talvez tivesse o destino mais digno de que muitas verbas públicas que passam na mão de alguns políticos inescrupulosos. Muito obrigado. Da Silva, mais conhecido por todos como Lampião. Este que tinha esse apelido por rapidamente atirar e produzir um grande clarão. Foi o terceiro de 9 dos filhos do casal de José Ferreira da Silva e Maria Lopes.
nasceu em Vila Bela, atual Serra Talhada, exatamente no ano de 1898. Estudou durante apenas 3 meses, tempo que já ficou apto a escrever e responder cartas, sendo que sua consciência frente à situação econômica da sua família pesou mais alto, e este resolveu trabalhar como almocreve, ou seja, como tropeiro, ajudando a sua família, carregando no lombo dos burros pertencentes a seu pai mercadorias, transportando de uma localidade para outra, de uma cidade para outra. Pertencente a uma família simples, pacata, trabalhadora, ordeira, de moral ilibada, onde Lampião, como homem no sentido verdadeiro da palavra, não admitia roubos, perseguições e principalmente injustiças sociais, principalmente com sua família. E pior, ficar pasmo com o incrível, a injustiça cometida com o assassinato de seu pai. Visto que a polícia não via trazer a justiça, esse resolveu trazer a justiça com as próprias mãos. Já dizia Euclides da Cunha, o sertanejo é antes de tudo um forte. O que é que ele queria com essa frase? Queria demonstrar que o sertanejo era um homem brabo, era um homem de garra, um homem de ferro, que estava apto a destruir as barreiras, as dificuldades da vida. E isso o Lampião fez. Com isso, ele não poderia deixar a sua família ficar desmoralizada frente a toda a população por um crime brutal, cruel e injusto frente à sociedade da época. A mentalidade da população na época era essa. E ele viu seu destino automaticamente partir para o ramo do cangaço. Mas o que seria o cangaço, senhoras e senhores? O cangaço foi um fenômeno social da época, onde, causado em virtude do desprezo dos políticos frente ao sertão, ao interior nordestino. Este que tinha como característica a seca, a miséria, a fome e principalmente a injustiça. Visto que ali só funcionava a lei dos coronéis. A partir daí, Virgulino pensou em fazer justiça com as próprias mãos. Temos que observar, senhoras e senhores, que todas as crises políticas, sociais, econômicas e culturais da época que geraram todo esse fenômeno do cangaço. E vale ressaltar o seguinte, que um cangaceiro é um homem andante, é um homem nômade, ou seja, ele não tem moradia fixa. Isso mostra claramente a vida de Lampião, homem que percorreu 7 estados nordestinos, passando por várias cidades, vários vilarejos. Uma dessas cidades foi Mossoró. E vale ressaltar ainda mais, era homem que tinha as suas virtudes, e não eram poucas. Homem que defendia os idosos, homem que defendia as crianças, homem que principalmente defendeu as mulheres, visto que foi o primeiro cangaceiro a introduzir uma mulher no cangaço. Está aí o exemplo de Maria Bonita. Nessa longa trajetória em que ele percorreu, nessa sua vida nômade no interior do sertão nordestino, chegou em certa época nas fronteiras do Rio Grande do Norte e foi veementemente persuadido por Macilon, um cangaceiro da época, conhecedor da região,
que convenceu este a participar de um plano para saquear o Banco do Brasil de Mossoró. Mossoró, que naquela época, em 1927, era uma cidade próspera, populosa, o grande centro salineiro do país, e que se destacava frente à região com seu poderio econômico. Isso é mostrado por já possuir aqui o Banco do Brasil, coisa que na capital do Piauí, Teresina, nessa época ainda não existia. Só fez 2 vezes. Então, Lampião aceita e vem a Mossoró. Vale ressaltar mais uma coisa: para você sustentar um bando, é necessária, é uma necessidade imperiosa. Só é conseguido, principalmente naquela época, com a ajuda dos coronéis, como eram chamados os grandes oligarcas da época. E estes ajudaram vários bandos a sobreviver por aí. E era isso que Lampião queria de Mossoró, apenas alguns contos de réis. Era isso que ele queria da próspera Mossoró. Mas, tendo negado o seu pedido, veio com seu bando até Mossoró. Chegou aqui no dia 13 de junho de 1927. Dividiu, entrando pelo Alto da Conceição, dividiu seu bando em 4 grupos. O primeiro, todos comandados por homens de sua confiança. O primeiro grupo foi comandado por Sabino Gomes e ficou na estação ferroviária. O segundo grupo foi comandado por Jararaca e ficou atrás da igreja de São Vicente. O terceiro grupo, comandado por Macilon, ficou no matadouro público. E o quarto grupo e último ficou comandado por ele, Lampião, que ficou a obstar as trincheiras. Entardeceu. E os homens da defesa entrincheiravam-se esperando o ataque. A população civil de Mossoró saiu para proteger a cidade, localizando-se estrategicamente em pontos públicos. Começou o confronto. E exatamente às 18 horas, sobre forte chuva, coincidentemente como hoje, que durou esse confronto aproximadamente de 60 a 65 minutos. Tudo isso, Lampião, percebendo a bravura dos homens de Mossoró e toda a massa popular que estava ali lutando, e vendo que seus homens não conseguiam furar a barreira de fogo que se espalhava em Mossoró, este partiu em retirada. Reconheceu que aqui não era um local para ele ter vindo visitar. Saiu de Mossoró com 2 baixas no bando, Jararaca e Cochete, e 5 homens feridos. É importante, senhores jurados, observar diante do exposto que não podemos julgá-lo como um bandido. Ele foi muito mais do que isso. Ele constituía verdadeiramente um mito, visto que depois de sua passagem aqui por esta cidade, esta não foi mais a mesma. Ganhou uma repercussão nacional de como a cidade que enfrentou o bando de Lampião. Então eu vou levantar o seguinte questionamento, senhores jurados. Como dizer que não foi justa a entrada de um visitante tão ilustre, que tanta repercussão causou nessa cidade, tornando-se um dos fatos mais marcantes da história de Mossoró? Reitero as saudações que foram feitas pelos que me antecederam aos
circunstantes aqui presentes, testemunhas presenciais da história no momento em que Mossoró adquire contornos de uma Nuremberg sertaneja. A sociedade mossoroense, nesta noite em que profere esta sentença pioneira, na qualidade de juíza substituta na comarca da história, dada a magnitude de espírito e a inteligência ímpar que maturam, que caracterizam seus filhos, não se permitirá Lampião ou alguém que rouba aos ricos. Quer dizer, na prática, os membros da sociedade não reconhecem no Estado e na classe dominante a legitimidade para dizer quem está ou não agindo segundo a lei e os costumes reconhecidos pelo povo simples. Nesta sociedade, portanto, será perfeitamente compreensível se um camponês resolver pegar em armas para vingar a honra de sua irmã violentada pelo filho de um proprietário, ou se rebelar e defender os seus parentes que se recusam a pagar os impostos e tributos devidos às autoridades. Aí já se remonta a quebra-quilos, a Contestado e a Antônio Conselheiro. Retornando ao que ele diz, abre aspas, Lampião, quando castrava o filho de um coronel que havia deflorado uma moça, ou quando incendiava uma fazenda, era profundamente admirado pela coragem de pegar em armas e realizar com as próprias mãos a justiça que o Estado negava ao homem pobre do sertão nordestino. Se sua ação provocava horror e indignação, era principalmente entre suas vítimas potenciais, isto é, entre a pequena parcela de opressores do povo, fecha aspas. Agora, para se compreender em sua plenitude o cangaço e Lampião como consecutário dele, é necessário que se jogue luzes sobre a conjuntura vivida no campo de extrema miséria. Aí nós trazemos a lume os ensinamentos abalizados e de leitura obrigatória, até para os que não concordam com sua ideia, de Rui Facó, quando ele diz, abre aspas, a situação dos pobres do campo no fim do século, e mesmo em pleno século XX, não se diferenciava daquela de 1856. Era mais do que natural, era legítimo que esses homens sem terra, sem bens, sem direitos, sem garantias, buscassem uma saída nos grupos de cangaceiros, na seita de fanáticos, em torno dos beatos e conselheiros, sonhando a conquista de uma vida melhor. E aí o Ministério Público pode dizer por que Lampião não procurou o Judiciário, que de certa forma procurou, porque fugiu dos primeiros combates e foi morar em Alagoas e lá mesmo foi alcançado pelo braço do latifúndio. Mas e o Poder Judiciário da época? Vamos ler Rui Facó. Como poderia haver justiça? Simples recursos jurídicos, sem falar em justiça social, para explorados e oprimidos em tais condições. O aparelho judiciário estava sob o controle direto dos sobas locais. O juiz era independente, muitas vezes menos do que isso. Era um lado. Diz Xavier de Oliveira, em 1919, no sertão não há lei, não há direitos, não há justiça. Quantas vezes ali não é removido de uma para outra comarca um juiz que proferiu uma sentença contra um político influente, cabo eleitoral ou chefe de bando do presidente ou do governador do estado. E narra episódios de demarcações de terra mandadas fazer por certo magistrado sob uma chefia local e desfeitas pelo mesmo magistrado quando o município se encontrava sob outro governo. Aí ele diz, com uma precisão conceitual ímpar, ele diz o que era o cangaceiro e o fanático. Eram os pobres do campo que saíam de uma apatia generalizada para as lutas que começavam a adquirir um caráter social. Lutas, portanto, que deveriam decidir, mais cedo ou mais tarde, de seu próprio destino. Não era ainda uma luta diferente, diretamente pela terra, mas era uma luta em função da terra, uma luta
luta contra o domínio do latifúndio semifeudal. Naquele atraso medieval, a reação da classe potencialmente revolucionária, os semiservos da gleba, é do nível correspondente ao desenvolvimento das forças produtivas. Naquela sociedade primitiva, com aspectos quase medievais, semibárbaros, em que o poder do grande proprietário era incontrastável, até mesmo uma forma de rebelião primária, como era o cangaceirismo, representava um passo à frente para a emancipação dos pobres do campo. Constituía-se um exemplo de insubmissão, era um estímulo às lutas. O cangaço precede os grandes ajuntamentos de fanáticos que tiveram seus pontos culminantes em Canudos e no Contestado. Então, o que era o cangaço? O cangaço era a voz dos esquecidos, panaceia da fome deletéria, a saída possível da miséria, única válvula de escape dos sofridos. Era o grito brutal dos excluídos, o sol rubro na noite secular, o lampejo da ira popular, o ajuste de conta em ferro e aço e o cipó de aroeira no espinhaço do patrão coronel que mandou dar. No sertão de onde Lampião, de onde Virgulino veio, imperava um sistema escravocrata, os senhores feudais, lei da chibata, fome, dor, injustiça e aperreio. E um produto gerado deste meio não podia exercer outros papéis. Cobrou 10 de quem devia 10. E por mais que a elite isto distorça, ele fez do fuzil a lei da força contra a força da lei dos coronéis. Lá em Serra Talhada, Virgulino nada tinha de mal nem de cruel, com os pais e irmãos Ezequiel, Virtuosa, Mocinha, João, Levino, mas depois que a família Saturnino chacinou o seu pai à traição, fez a mãe falecer de depressão, Virgulino, depois de sepultá-la, fez em letras de sangue, pólvora e bala, a história do povo do sertão. Mas se existe essa discriminação, porque foi Lampião cangaceiro, mas também discriminam Conselheiro, Carlos Prestes, Zumbi e Bequimão. Em Boabas, o Beato Saludo e Caldeirão, em Boabas, guerreiros atuantes, Marighella e Lamarca, dois gigantes, são também os compêndios esquecidos, que os heróis populares são bandidos na história das classes dominantes. Eu começo com a questão das capitanias hereditárias, que a partir daí geraram uma série de concessões, uma série de divisões para um pequeno grupo de privilegiados de Portugal, quando já tinha uma massa sobrante, um grande número de pessoas que já a partir daí começaram a ser excluídos. Por isso, ainda vou mais além. E Canudos, passando, adiantando a história, eu faço um adendo e coloco as Seis Marias, as injustiças das Seis Marias. Uma pessoa só, como por exemplo, tinha o direito a 5 léguas ou 10, 12 ou mais quadrado ao quadrado, uma pessoa só, gerando a partir daí o latifúndio. Então eu pergunto, diante de todas essas injustiças, de tudo isso, de todo esse massacre, todas essas coisas, todas essas mazelas praticadas pelo Estado, e gerando injustiça, e gerando divisão, e gerando causas e mais causas, problemas, eu pergunto aos senhores jurados, eu pergunto à comunidade de Mossoró, a vocês aqui presentes, é injusto
injusto condenar uma pessoa que já era condenada, que foi condenada, no caso do Virgulino Pereira da Silva, é injusto condenar uma pessoa representante de inúmeras pessoas que foram condenadas pela própria história, pelo sistema, pelo Estado. Eu deixo a pergunta para os senhores jurados responderem. Meus senhores, encerrado os debates, defendidas as teses em plenário, pela defesa e acusação, passo a ler o quesito único que será posto em votação nesta data. Autora, Sociedade Moçoroense. Réu, Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por Lampião e seu bando. Quesito único. A invasão de Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por Lampião e seu bando, ocorrido nesta cidade de Mossoró, às 16 horas, no dia 13 de junho de 1927, foi justa? Vai ser o único quesito. Serão distribuídas 2 cédulas, uma com sim, outra com não. Eu leio o quesito, explico aos senhores jurados e vocês vão fazer a votação. O voto válido, o primeiro voto, quem recebe, quem recolhe é Odimar. De acordo com a consciência de vocês, sim ou não, o primeiro voto é o voto válido. Quem recolhe é Odimar. O segundo voto, se receber 2 células, pode receber, dobrá-las, colocar embaixo e escolher o voto. O segundo voto, que é a sobra, ou como nós chamamos de descarga, quem recolhe é regalado. Entendeu? Vocês entenderam como é a votação? Se houver qualquer dúvida, eu repetirei a votação. Quesito único. A invasão de Virgulino Ferreira da Silva, conhecida por Lampião e seu bando, ocorrida nesta cidade de Mossoró, às 16 horas, no dia 13 de junho de 1927, foi justa? O corpo de jurado, votando sim, estão acatando a tese da defesa. O corpo de jurado, votando não, estão acatando a tese defendida pelo Ministério Público. Em votação, o quesito. Odimar recebe o voto válido. Alguma dúvida? Não. 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 Sim. Sim. Não. Não. Cinco não e 2 sim. Bom, meus senhores, em todo julgamento há uma sentença. Quando se trata de um júri histórico, e para que fique nos anais, nós vamos proferir essa sentença. Sentença. Autora Justiça
segurança pública, réu Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por Lampião, e seu bando. 27. A sociedade moçoroense ajuizou processo jurídico histórico contra Virgulino Ferreira da Silva, vulgo Lampião, e seu bando, por terem eles, em data de 13 de junho de 1927, às 16 horas, efetivado invasão nesta cidade de Mossoró, com objetivo de promover desordem, depredações, saques e sequestros, abalando, por conseguinte, toda a esfera social local. Nesta data, realizou-se a respectiva sessão jurídico-histórica, tendo representante do Ministério Público, no transcorrer dos debates, assegurado que a invasão empreendida por Virgulino Ferreira e seu bando nesta cidade foi justa. Ao passo que a defesa, em sentido inverso, assegurou ter ela sido efetivada de forma justa. Como já se é por demais consabido, a decisão do Conselho de Sentença é soberana, devendo, por óbvio, ser respeitada. Na hipótese em análise, decidiu ele que a conduta objeto do presente julgamento, por maioria de votos, foi levada de injustiça. Por isto, e de conformidade com o que decidiu o Conselho de Sentença, declaro como injusta a agressão perpetrada por Virgulino Ferreira da Silva, conhecido por Lampião, e seu bando, a esta cidade, fato ocorrido no dia 13 de junho de 1927, devendo, portanto, constar no registro histórico esta decisão, para as respectivas reflexões que o caso reclama, a fim de que a sociedade, os historiadores e as gerações futuras possam extrair as lições deste julgamento histórico. Dou esta por publicado em plenário e todos por intimados. Existe em livro próprio histórico, sala das sessões do Júri Histórico Popular nesta cidade de Mossoró, estado do Rio Grande do Norte, aos 12 dias do mês de junho de 2002. Pedrito Ferreira de Souza, presidente.